cada noite antes de se deitar. Você não. Manter uma dieta saudável. Desaparecer gradualmente, silenciosamente, enquanto você dorme. A fisionomia de uma pessoa pode começar a perder, perdendo até 8% da massa muscular por década. Agora vem a parte surpreendente. Grande. Nem toda essa perda ocorre enquanto a meia-noite é quando isso acontece. Além disso, na ausência de, a menos que você faça algo, ela não parar. A boa notícia é que apenas ajustar seu horário de sono noturno pode prevenir ou até reverter o declínio. Massa muscular. Isso agora está comprovado pela ciência. Manter uma dieta saudável antes de rejuvenescimento durante o sono. Aliviar o desconforto. Restaurar os músculos enquanto você dorme, deixando você com a força para enfrentar o dia. Menos robusto. Nesse caso, enquanto você tem 60 anos e determinado a manter sua força, autonomia e vitalidade. Ouvintes com muita energia. Em nosso vídeo de hoje, mergulhamos em um tópico que impacta milhões de idosos, mas que frequentemente, data de validade, passou. Atrofia muscular noturna. Seus músculos não vão a lugar nenhum, você sabe. Não importa a sua idade. Eles desaparecem enquanto você dormia, na noite anterior, sem o tipo certo de combustível. Qual é a razão por trás disso? O que acontece? Por quê? Porque quando você vai dormir, seu corpo pular refeições por um longo período de tempo. Quando confrontado com consumir proteína priva deve degradar seu próprio tecido muscular para garantir a ingestão nutricional adequada para continuar vivo. Isso é conhecido como acidose e tem um impacto muito maior nos idosos, comparado com coortes mais jovens. Veja por quê. Seguindo-o, à medida que você entra nos seus 60 anos, seu corpo começa a perder um pouco do seu volume juvenil, altamente eficaz em usar a proteína que você absorve. Referimos-nos a isso como resistência sexualmente stimulant. Assim, independentemente de em uma dieta rica em proteínas durante todo o quando você está no seu pico de desempenho, obtendo suas necessidades noturnas, quando a cura deve ocorrer. Por outro lado, relaxe, estou aqui para te ajudar. Cheerios. Refeições consumidas 30 a 60 minutos antes pode diminuir deterioração grave desses músculos. À noite, com certeza, alguns deles acionaram ganhar massa muscular enquanto você tira uma soneca. Além disso, estaremos revelando os 8 melhores alimentos para comer antes de dormir para ajudar você a cuidar dos seus músculos. Em ordem de classificação, classificando do nono ao primeiro, todos eles. A culinária que tem suporte científico. Número 1. De acordo com novas pesquisas, a síntese de proteínas foi aumentada por ele, diminuído em 22% em uma única noite, mesmo na ausência de esforço físico. Vá em frente e pegue um bloco de notas. Prepare-se para aprender como fortaleça sua força através de uma nutrição adequada. Poderoso enquanto você dorme. No entanto, anteriormente, caso você ainda não tenha feito isso, entendido, então clique no botão de inscrever-se. Aperte o botão para garantir que você não perca nada. Imagem em movimento. Além disso, se você achar isso agradável, assunto, comente neste post para me informar que foi entregue. Não fique. Deixe um comentário e farei o meu melhor para que possamos entregar conteúdo superior. Começaremos com a 9ª refeição. Simples de localizar, com preço razoável e incrivelmente efficient. Keijo. Casa, um prato clássico que, de forma indireta, se tornou melhores métodos para preservar músculos durante a noite. Atualmente, eu posso sentir seus pensamentos. Que tal queijo cottage? Isso é sério. Claro, estou falando sério. E isso é. Vou explicar por que agora. O queijo cota é denso com uma proteína incomum conhecida como proteína do soro de leite. A caseína,
é quebrada gradualmente, ao contrário da proteína do soro de leite. Suplementar sua dieta com proteína do soro do leite desaparece no mesmo instante que, rapidamente, os aminoácidos são liberados da caseína de forma constante por 6 a 8 horas. Por causa disso, torna-se que é uma fonte ideal de energia para a noite. Imagine dessa maneira. Quando se trata de proteínas, quando comparado à caseína, o whey protein é mais parecido com um foguete. Imagine a caseína como uma vela. Orde, gentilmente e persistentemente, exatamente o que seus músculos precisarão o dia todo. Falta de sono por várias horas. Pesquisa no que apareceu no British Journal of. A comida fornecia aos adultos 60. Alguns anos, uma pequena fração de caseína. Antes de se retirar para a noite. O produto final foi a síntese de proteínas aumenta em 31%. Produção de proteínas musculares à noite. Em comparação com indivíduos que se abstiveram de comida. Isso indica que o grupo que consumiu queijo cottage apartamento não só manteve seus grupos musculares, mas simultaneamente cultivados mais longe durante seu sono. Isso é fantástico. Aos idosos que não conseguem treinamento de força, ou apenas tentando manter minha força e equilíbrio. Agora a questão é, quanto você é aconselhado a consumer? Use meia xícara no início, e depois 30 a 60 minutos antes de se retirar para a noite. Escolha queijo. Queijo cottage com menos gordura. Se a restrição calórica é um problema para você, quando confrontado com se o sabor não aparecer, você pode decore com algumas fatias de banana, mel, ou uma pitada de canela, mas moderadamente para não exagerar. Cana-de-açúcar. Açúcares inerentes das frutas. Bananas e o sono não devem ser perturbados. Alimentos ricos em potássio podem ajudar a acalmar os tecido muscular. Além disso, você tem a opção de incluir as sementes de chia em uma colher de sopa. Encher-se de fibra e ácidos graxos. E lá vamos nós de novo. Além disso, o queijo cottage tem uma grande quantidade de o aminoácido triptofano, que é essencial para tirar uma soneca. Para esse fim, serve aos interesses do cérebro, além dos músculos. Relaxar antes de dormir. Além disso, foi muito simplificado para a digestão, mesmo para indivíduos que têm desconforto gastrointestinal. Bastantes pacientes geriátricos com insônia podem sentir desconforto e rigidez ao acordar. Foi descoberto que esta culinária em particular tem uma distinção notável. Portanto, isso é tudo. Queijo. Casa, facilmente acessível, simples de cozinhar, estabelecido por dados científicos sólidos e robusto, o suficiente para prevenir danos musculares. Enquanto o sol estava baixo. Se você tem saído da cama, menos robusto ou observado um declínio gradual em poder, que pode ser o pouco e, em silêncio, como se seu próprio ser. Ansiosamente antecipando. Ovos, o sétimo alimento. Cozidos até ficarem prontos. Entre os mais pequeno, denso em nutrientes, além de uma maneira de proteger seus músculos. Devem comer antes de se deitar para a noite. Eles têm o potencial para pequenos em estatura, mas poderosos em impacto. Há cerca de 6 gramas de proteína em um ovo. Excelência total. Indica que inclui todos blocos de construção de proteínas. É necessário para manter a massa muscular. Afinar até as medidas adequadas. Mas sabe o que realmente diferencia os ovos? Vale a pena para aqueles com 60 anos ou mais. É o aminoácido leucina, que é bastante poderoso. Ele funciona como um interruptor para construir músculo. Dado que nossos corpos mudam à medida que envelhecemos, menos afetados por proteínas. Apesar disso, proteína, produtos que precisam ser de qualidade superior, para provocar a mesma reação que vivemos ao longo do nosso tempo. Jovem. As pessoas chamam isso de oposição anabólica.
O que os ovos fazem? Com esta questão, eles fornecem sua dose diária de proteína, minucioso e eficaz, prontamente assimilável, facilmente absorvido e suficientemente poderoso. Ter um impacto, mesmo quando confrontado com quantidades muito pequenas. Este estudo foi conduzido em 2021, publicado no jornal Nutrients após uma categoria de indivíduos com 60 anos ou mais que foi dormir depois de comer um ovo inteiro, em um período de 12 semanas. O resultado foi um aumento de 19% em relativo à manutenção da massa muscular, categoria que se absteve de comer ovos. A equipe que ovos consumidos também demonstraram níveis altas concentrações de fator de crescimento semelhante à insulina 1, um hormônio de crescimento que promove expansão que facilita a restauração de tecidos e que diminui com o tempo. Idade. Melhoria significativa na recuperação. Força, desconforto reduzido e cicatrização acelerada. Rápido enquanto dorme. Como um bônus adicional. Chocar ovos é moleza. Prepare-se, cozinhar vapor, retire a pele e coma 2 ou 3 ovos mexidos. Levou aproximadamente meia hora antes. São suficientes para a maioria das pessoas. Para os velhos, eles acariciam ternamente o gástrico, com menos açúcar e amido, e eles não fazem os níveis de açúcar no sangue dispararem. Uma variedade de alimentos, incluindo sangue. O que acontece se desejar me vantageant inclua uma pitada de pimenta do reino ou açafrão. Reino Supremo. A curcumina diminui a inflamação. A pimenta caiena ajuda o corpo a absorver o ingrediente ativo curcumina, que a cúrcuma contém. Os dois também podem ser misturados. Um pouco de abacate com alguns ovos. Se você está com fome de um pouco mais de gordura, ou desejar uma sensação de saciedade mais duradoura. Tempo. Comer gorduras saudáveis pode reduzir ou degradar os alimentos e fornecer um fluxo constante de energia, enquanto o sol estava baixo. Refogar ovos é outra. Fantástico para idosos de baixa renda. Fome à noite. Não prepare nada. Só precisa descascar antes de comer. Tarifa concluda. Qual caminho seguir após sofrer? Abortador muscular. Juntas ou simplesmente tentando manter sua autonomia. Essas pequenas bombas de proteína são capazes de comer proteína suficiente pode ajudar no seu mira, pouco a pouco. Em conclusão, digerível, recheado. Proteínas que ajudam a manter. Tem demonstrado ajudar na construção de músculos e, em um esforço para aumentar os níveis hormonais e atrasar ou prevenir a perda de massa muscular. Os ovos cozidos. Ferver é uma das maneiras mais fáceis e fácil de usar e eficaz que você estava não presente, passando para a sexta refeição. Isso não é um lanche de meia-noite comum, mas é algumas das refeições mais saudáveis para apoiar os músculos envelhecidos e se origina de a água. Com um pouco de sorte, você ainda está aqui. Este filme e descubra esses detalhes. Útil? Por favor, informe deixando um comentário. É sua intenção permanecer vigorosos, em forma e bem-sucedidos em seus as terceiras idades. O sexto item alimentar. Atum salteado. Para o que eu sei, o atum pode não. Parece ser o petisco mais lógico para a meia-noite. No entanto, em relação a efeito conservante nos músculos envelhecidos, este rico em lipídios e proteínas saudável é um superpoder. Que tal nós perceber que o atum é uma fonte de proteína mais magra e próspera? Fontes de proteína acessíveis. Basta algumas mordidas para obter proteína completa superior. Carregado com leucina, um aminoácido crucial. O desenvolvimento do tecido muscular. Agora, no entanto, as coisas começam a interessante. O consumo de atum em substituir o azeite por água quando você alimenta seu. Uma vitória dupla para a sua saúde. Este afeite. Azeite extra virgem. Boas gorduras monoinsaturadas que modulam. Ingerindo. Preservando os blocos de construção das proteínas.
a corrente sanguínea por um período prolongado, nutrindo os músculos enquanto você dormia. Em 2020, pesquisadores do American The Journal of Clinical Nutrition conduziu os seguintes testes. Essa mistura particular de proteínas, gorduras benéficas nos idosos. Indivíduos que comeram uma certa refeição, ricos em ácidos graxos ômega 3, como atum. Sono. Houve um aumento a produção de proteína nos músculos 34%. À noite, em contraste com pessoas que comeram uma alternativa com baixo teor de gordura, sem gordura ou muito pouca. E é isso. Qualquer outra coisa que encontraram. A Assembleia reunida. Foram mostrados consumindo atum em conserva de óleo. Desconforto matinal reduzido, níveis de absorção de vitamina D melhorou. Indicadores de inflamação. Para concluir, melhorei meu sono e me recuperei mais rápido. Com maior facilidade continuei a ganhar massa muscular. Refire SE. Encontre uma maneira de fazer isso atender às suas necessidades. Skip the water and go for the oil-packed tuna. O azeite de oliva inibe a taxa de absorção e melhora a sua recuperação noturna. Estime meia hora. E aproveite enquanto mastiga fatias de pepino. E um punhado de biscoitos integrais, no entanto, exigem algo de um calibre mais elevado. Gostaria de continuar. Melhorar o sabor. Apenas um fio de suco de limão. Suco de limão com uma pitada de sal cria cada pedacinho de diferença. Deixe de fora maionese, condimentos pesados. Eles representam um desafio maior, tanto para processar quanto para adormecer. Desconhecido por muitos, o atum as fontes naturais mais ricas em leucina são cada alimento integral. Além disso, tenha em mente, com o passar do tempo, precisamos de mais leucina para trazer os mesmos resultados de seu nível anterior de desenvolvimento muscular. Uma boa refeição à noite pode ajudar a combater letargia leve, o termo mais sofisticado para perder massa muscular à medida que envelhecemos. Consequentemente, se você pretende manter o alcance de movimento que você é capaz de autonomia, isso vai além de petiscar, é uma tática. Simplificando, proteína limpa e eficiente é fornecida pelo atum. Reduz o tempo de esvaziamento gástrico e ajudar no processo de absorção. Eles trabalharam juntos. Hidratar seus músculos enquanto você dorme. Ao usar ambos juntos, você consegue acordar com mais energia, mas também ajudar seu corpo a se curar mais rapidamente, para aliviar a dor e melhorar a mobilidade. Quanto ao item do menu, iogurte. Que tal nós examinar o lanche conhecido como iogurte grego? Rico e saciante, perfeito para uma noite na cama. Sono, que é responsável por muito mais do que sabor delicioso. Iogurte grego é mais do que simplesmente um produto lácteo. É um dos mais completo, mais uniformemente distribuído e eficiente o suficiente para o consumo antes da refeição. Tirar uma soneca. Se você quer manter ou retornar a um peso saudável após os 60. Por muito tempo. É por isso que o iogurte grego sua combinação de caseína é forte. Nutritivo, moderadamente processado. Mantendo a massa muscular, enquanto é lentamente absorvido. Probióticos que melhoram a digestão e absorção de nutrientes, cálcio. Necessário para a contração dos músculos. E ossos fortes, tudo em um só. Elementos. Bem-estar digestivo e proteína. Juntos em uma única bacia. E em contraste com iogurte grego, o tipo comum. 3 vezes coado, resultando em aumento. Menos açúcar, proteína e uma textura diferente. Com maior espessura e recheio. Durante uma investigação. Pesquisa médica que foi publicada na Frontiers in Nutrition. Os cientistas administraram a um grupo de idosos um lanche saboroso e rico em proteínas. Iogurte grego antes de dormir. Depois disso, dentro de apenas 2 semanas, aqueles que participaram viram um aumento de 26% em produção de proteínas nos músculos ao longo durante o dia,
um aumento na função mitocondrial dos músculos, e no segundo dia, ainda mais vitalidade. O dia seguinte. Sim, isso os ajudou a reviver, emergir do sono com novo vigor e vitalidade aprimorada. Isso é particularmente vital para os idosos que sentem fadiga no início do dia, dores ou pontos fracos. Seguindo ao longo de uma noite de descanso, o iogurte deu aos seus músculos o combustível de que precisavam e para que suas células musculares funcionem. Médice Javel. Aprenda todos os truques para maximizar seu benefício. Benefício. Consuma cerca de 1/4 de xícara de iogurte natural e sem açúcar, 30 a 45 minutos antes de ir para a cama. Fique longe de iogurtes coloridos. Como regra, eles são abundantes em açúcares adicionados, o que perturba o seu sono e o seu. Voltando a pé. Caso você precise de um pouco sabor, considere incorporar uma pitada de canela, algumas fatias de funcho, um pouco de suco de fruta fresca ou perfil de sabor, baunilha. Interessado em continuar? Combine uma colher de chá de sementes de chia. Além disso, eles incorporam fibra de ômega 3 derivada de plantas e eles facilitam a digestão. Iogurte grego apresenta um alto teor de cálcio que serve tanto para fortalece o esqueleto e ajuda na controlar as contrações tensas dos músculos e os impulsos elétricos enviados pelo cérebro. Portanto, não há dores periódicas nas pernas e padrões de sono irregulares são menos chaotico. Sem mencionar os bactérias benéficas. Mantenha seu sistema digestivo em boa forma tinha uma correlação com a melhoria da taxa metabólica. Para facilitar a melhor utilização de nutrientes, inversamente, uma diminuição na inflamação. Você pode dizer que tudo isso ajuda a sua vitalidade e rejuvenescimento enquanto você. Muitos anos. Na verdade, iogurte. Você pode comer iogurte grego por mais do que apenas seus músculos. É o aliado do corpo de todas as maneiras. Assim, abundante em proteína, caseína, transbordando com probióticos benéficos para intestino delgado, se digere facilmente e saboreio. Como lanche, o iogurte grego. Ótimo e útil lanche para a noite, particularmente para os idosos que procuram ajuda com digestão, reparação de músculos e níveis de energia. Depois disso, algo para beber. Bebida deliciosa que acalma e incentiva sono, mas também ajuda na luta, redução da inflamação e aprimoramento de grupos musculares enquanto você dorme. Que tal nós? Devemos ter uma conversa sobre leite de cúrcuma quente. Por último, um leite morno com açafrão como quarto alimento. A especiaria açafrão. Uma bebida antiga para sono que tem múltiplos benefícios além fazer você dormir mais facilmente. Esta combinação faz uma enorme diferença na vida das pessoas. A partir dos 60 anos, garante a segurança de músculos, reduzir o inchaço e ter uma noite de sono melhor. Restorator. Em um instante. Que tal nós? Por favor, descreva o processo pelo qual o leite é produzido. Eu sou uma fonte de caseína totalmente natural, semelhante a queijo cottage e iogurte grego. No entanto, além disso, possui o mineral promotor de saúde cálcio, bem-estar ósseo e muscular, triptofano, um ácido amino que induz um estado de calma, uma boa noite de sono, e D, que ajuda com sistema imunológico e desempenho muscular. Muitas pessoas descobriram que beber leite morno antes de dormir as ajuda a dormir melhor. Bastante tempo para ajudar os indivíduos a relaxar, mas ao completar 60 anos, qualquer coisa que seja ainda mais crucial, fornece dando ao seu corpo a energia de que ele precisa para fortalecer seus músculos enquanto você dormia. Então, vamos mergulhar na cúrcuma, a especiaria mágica, a especiaria dourada, açafrão. A cúrcuma é rica em uma substância conhecida como curcumina. Isso está entre os agentes mais eficazes para reduzir a inflamação,
fortes em caráter, e isso é importante. Razão pela qual a inflamação está entre as mais fontes de desconforto nas articulações e músculos. Articulações artríticas nos idosos. Ao trazer ambos, curcumina à base de leite, nossos. Ingere os nutrientes essenciais. Reviver, reconstruir e descansar de maneira substancial. Em 2022, pesquisadores. Produzido para o jornal Nutricional Neuroscience. Aqueles em seus anos dourados que tomaram uma pequena bebida rica em proteínas. Tomei proteína antes de dormir. Um aumento de 32% na produção de. A síntese de proteínas nos músculos ocorre à noite. Depois de adicionar curcumina ao processo, a equipe também demonstrou menos desconforto, menos rigidez pela manhã, bem como a redução dos sintomas de inflamação muscular. Uma cura não é tudo o que isso é. Bem apreciado, e serve como uma verdadeira rotina noturna. Evidência científica que fornece resultados. Veja os passos para obter o seu. Uma infusão dourada para saciar sua sede antes do anoitecer. Aqueça uma xícara de leite. Evite fervor. Apenas dê um pouco de calor. Para conseguir mais decisões, opte por leite orgânico. Se você tem sensibilidade a laticínios, escolha o tipo A2. Combine 1/4 colher de chá com açafrão em pó, uma pitada de pimenta preta. Seu corpo será capaz de. A curcumina é absorvida. Como alternativa, bata um pouco de mel, mas tenha cuidado com a dosagem. Misture bem e consuma. Gradualmente, aproximadamente 30 minutos on testa. Tirar uma soneca. Para aqueles que não conseguem tolerar lactose, não precisa se preocupar. Os hidratantes são uma opção. Produtos lácteos derivados de plantas, como leite de amêndoa ou leite de aveia. Verifique se é a presença de cálcio e a dieta ideal de soja, também conhecidas como ervilhas. Mesmo que esses substitutos não sejam teor de caseína que é idêntico. Manter a capacidade de apoiar os músculos quando em uma mistura de açafrão. Esta bebida é em excesso do que poderia ter sido. Os aminoácidos encontrados no leite são liberados gradualmente. Dosagem moderada. A cúrcuma alivia os sintomas inflamatórios, músculos e articulações, e o calor alivia o sistema, preparando os músculos e órgãos para profundo e restaurador. Tenha em mente que você não pode progresso ao se exercitar. Seu desenvolvimento. Quando você faça uma pausa, recupere-se e compartilhe a estrutura do corpo. Necessitates. A propósito, esta bebida realiza precisamente. Isso é um fato. Assim, no caso de você, está tentando encontrar algo para fazer antes de dormir que possa acalmar sua psique, alimentar seus músculos e ajudar. Melhor descanso, uma xícara aconchegante. Uma dessas soluções poderia ser o leite de cúrcuma. Manteiga de nozes, o terceiro item alimentar na lista. Amêndoa, uma delícia luxuosa e aveludada. Gentilmente quebrado, ideal para proteção dos músculos durante a noite. Embora possa parecer pasta saborosa sozinha, mas a manteiga de amendoim inclui uma combinação especial de minerais que ajudam com melhorar a regeneração muscular. Sono potencialmente diminuir deterioração do tecido muscular durante. Fazer uma pausa. Vamos aos pontos principais primeiro. Vamos ao que interessa primeiro. A manteiga de amêndoa tem muitas gorduras saudáveis. A manteiga de amêndoa tem muitas gorduras saudáveis, nutritiva, que facilitam o processo digestivo e manter os níveis de energia. Inclui proteína à base de plantas para atender tecido muscular. O magnésio alivia a tensão, relaxa os músculos e promove um sono rejuvenescedor. Vitamina, sem mencionar que ajuda na cicatrização de tecidos danificados. Os dois juntos criam um lanche de manteiga de amêndoa, perfeito para descansar a noite toda. Em oposição a lanches que aumentam o nível de glicose no sangue e afastam-se de. Quando você terminar, manteiga de amêndoa
Combustível que permanece constante ao longo do tempo. Engaje esses músculos por horas a fio. O jejum sendo um deles. Quando eu durmo. Pesquisa programada para 2020. Publicado na revista Nutrients após vários idosos que aumentaram uma quantidade modesta de gordura, determinada ao seu regime noturno. O resultado foi um aumento de 17% em retenção de nitrogênio durante a noite, determinante essencial da resistência muscular e concentrações consideravelmente reduzidas de níveis de cortisol. Aqui temos o hormônio do estresse responsável por destruindo seus músculos enquanto você tira uma soneca. Manteiga de amêndoa, para resumir, sustenta o crescimento muscular, além de previne o estresse e ajuda na retenção de proteína e incentiva uma recuperação completa. Restorator. É fácil. Confira. Faça. Consuma uma colher de petisque manteiga de amêndoa por meia hora, nas horas que antecedem o sono. Pode ser comido sozinho, em uma colher. Outra opção é adicionar um pouco. Não tanto. Espalhe sobre um pedaço de pão integral, um fio de algumas fatias de maçã, um punhado de biscoitos de aveia ou sementes. Gauss knows. Verifique SI. Como substituto da manteiga de amêndoa. O orgânico, que se diferencia e deve. Misturado. Ignore impresses que usam aditivos. Substâncias que contêm açúcar ou óleos que foram hidrogenados. Isso transforma alimentos saudáveis em lixo não saudável. A comida. Um benefício que tem recebido muita atenção. A abundância de óxido de magnésio. Os efeitos calmantes do magnésio sobre reduzir a ansiedade, relaxar o cérebro e evitar dores e insônia durante a noite. Tendo dificuldades para dormir ou acordar. Problemas com o sono profundo. Com este mineral, uma mudança é possível, superior ao que você pode antecipar. Além disso, os lipídios ajudam com manteiga de amêndoa nutritiva, em um estado estável de açúcar no sangue, consistente, o que não permite despertares. Quedas de energia que ocorrem durante a noite despertam as pessoas. Também é deliciosa a manteiga de amêndoa, para pessoas que desejam evitar comer jantar todas as noites. No caso de a fome atacar, gotas noturnas ou você simplesmente não. Estou no clima de mastigar bastante. Uma colher de sopa de manteiga de amêndoa fornecem nutrição real com o pouco trabalho necessário. Para resumir, abundante em proteínas e gorduras que se decompõem lentamente. Vegetal, ajuda no processo de cicatrização. Força e diminui a deterioração. All-you-do-é stress. Facilita um sono melhor e mais tempo para saborear as deliciosas guloseimas. A textura da manteiga de amêndoa é sutil, mas atua como um forte e discreto apoiador em combater a atrofia do tecido muscular. Agora, vamos mudar nosso foco para o segundo prato. Algo para beber. Apimentado, inesperadamente cedo. Eficaz na redução do desconforto, melhorando sono e rejuvenescimento dos músculos durante a noite. Depois, um pouco de suco de cereja. Azedo, uma bebida totalmente natural e eficaz que fornece benefícios além de facilitar o sono. Ajuda na recuperação dos seus músculos. Suas dores e desconfortos nas articulações para seu tempo para reparar e rejuvenescer enquanto você está à noite. Deixe-me te dizer, esta não é uma bebida comum. Bebida estilosa e nutritiva. Entre os tratamentos, tratamentos noturnos apoiados pela ciência. Em nome dos idosos, particularmente indivíduos que encontram dores e desconfortos nos músculos. Má qualidade ou inflamação. Os caroços de cereja são uma fonte de substâncias conhecidas como antocianinas. Corantes vegetais orgânicos combinados com potentes características que o tornam um antioxidante, enquanto também alivia a inflamação. Além disso, eles têm do hormônio melatonina que faz para te fazer dormir. Isto é, porque isso é tão crucial.
Enxaca ou reducidel. Leva ao enfraquecimento dos músculos. Mas durma melhor com melatonina. Então isso ajuda a dormir no processo de cura. Isto é o epítome de uma tempestade perfeita. Pode ser viável. Publicado em 2019 por Publicação da Comunidade Global de. Entre os adultos, a nutrição esportiva acompanhou bebedores de suco de cereja com mais de 50 anos. Uma cereja azeda antes de se deitar para a noite. Depois disso, apenas algumas semanas, eles relataram uma diminuição de 33% na dor muscular.